meus caros seguidores, obrigado por mais uma vez estarem vendo este vídeo e prestigiando o nosso canal. Obrigado mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem em voga, né, na mídia brasileira, que envolve o presidente da República sobre a polêmica em torno da carga tributária sobre os combustíveis no nosso país. Como que funciona essa carga tributária, como que ela é tributada na origem, qual é o papel do Estado e da União no bolo desta arrecadação. Isso é uma questão bem complexa, acho que uma das formas de tributação no país é uma das mais complexas, que é a tributação sobre combustíveis, né? Porque envolve o mecanismo da substituição tributária pelas operações posteriores. E é uma fórmula inteligente, claro que isso só é possível porque a Constituição Federal foi modificada, isso já em 1993, para permitir com que os estados tivessem uma certeza do que arrecada e do que arrecadar. Nesse sentido, foi permitido que os estados e a União instituíssem os mecanismos de substituição tributária pelas operações posteriores. Bom, nesse sentido, os estados e a União partilham a arrecadação desse tributo da seguinte modo. A lei federal disciplinou ali uma tributação fixa sobre a título de PIS, a título de COFINS e a título de contribuição de intervenção no domínio econômico, CID. Então, por exemplo, quando sai da refinaria o combustível, a refinaria é obrigada a reter para a União um percentual a título de PIS e COFINS no valor de 0,7925 centavos, né, por litro de gasolina A e 0,1309 para o etanol anidro e 0,10, ou seja, 10 centavos a título de contribuição de intervenção no domínio econômico. E sobre a gasolina? Aí nós temos alíquotas que variam do diesel, etanol e o gás, o GNV, né? O gás de veículo, para veículo, né? E aí cada estado define a carga tributária do ICMS de acordo com a sua importância no bolo da arrecadação. Mas antes um pouco, é bom esclarecer que o preço dos combustíveis hoje não se dá em função apenas da tributação. A tributação é apenas um elemento que vem sendo praticado pela União e pelos estados ao longo aí, desde a Carta Federal de 88. O problema do combustível envolve outros problemas macroeconômicos, especialmente porque o Brasil detém um monopólio do processo de exploração do óleo bruto, né? A Petrobras é a única detentora do processo de exploração da matéria-prima, né? Por meio da qual se extrai a gasolina, o diesel e outros subprodutos, o que infelizmente inibe a concorrência. Se não tem concorrência, você não tem política de preços. Consequentemente, você tem uma tendência de monopolização do preço. Mas como o produto é um produto cotado no mercado internacional, isso tudo influencia também na determinação do preço do combustível, especialmente o produto já refinado, o produto que já sai da refinaria, né? E no nosso contexto atual, nós temos um problema global envolvendo a Covid, uma pandemia. Nós temos um problema, portanto, de oscilação muito alta do preço dessa commodity, que é o petróleo. Então, o preço do petróleo aumenta, o dólar aumenta, consequentemente, a companhia tem que repassar esses valores. E ela tem que repassar porque ela está na Bolsa de Valores, ela é de capital aberto e tem muitos investidores interessados nos lucros que ela tem para oferecer. Então, se ela não faz isso, ela afugenta investidores, consequentemente, a companhia perde valor de mercado e se torna inviável.
Uma estratégia mais inteligente seria privatizar a companhia, deixar e o governo ganhar com a cobrança sobre a exploração desses recursos minerais, né? E deixar para a iniciativa privada a exploração, o refino, a distribuição, a comercialização. Pra vocês terem uma ideia, a Petrobras até no processo de distribuição ela envolve. Então ela tem o processo de extração, processo de refino, processo de transporte, inclusive, e há poucos anos atrás ela até distribuía, ela vendia dos postos de combustível. Então é uma intervenção muito forte na economia que precisa ser eliminada. Mas enfim, deixando isso de lado, vamos para o que interessa, que é a questão tributária envolvida nisso. Então, quando o preço da gasolina aumenta, nesse caso aumentou o petróleo em 13% ou 15%, o preço da gasolina lá na refinaria. Consequentemente, o que acontece com isso? Isso vai refletindo na cadeia subsequente de distribuição e consumo do combustível. Então, se você aumenta 15%, ou 13 centavos, que foi por litro de combustível, em média, o que isso impacta? Tem um processo psicológico envolvendo essa circulação, porque os distribuidores e os postos de gasolina encontram esse momento como uma forma de aumentar suas margens de lucratividade, especulando com base no que eles têm em estoque, né? A partir daí também, e demora. Então, quando se fala em aumento, automaticamente nós já temos o mercado especulativo envolvendo os combustíveis no Brasil. É um fenômeno difícil de controlar. Bom, também tirando essa problemática que é grave no nosso país, então o que acontece? Quando a refinaria vende a gasolina a gasolina pura, ela faz uma retenção do ICMS para o estado de destino. Então ela tributa o PIS/COFINS, nestas medidas que eu lhes informei, e depois define a precificação para fins de incidência do ICMS. Então você tem o preço de venda, mais o PIS, mais a COFINS, mais a CID, que compõe a base de cálculo do ICMS. Só que para vender a gasolina no Brasil ela não é consumida pura. Eu tenho que adicionar o etanol. E aí a refinaria é obrigada a reter o ICMS para o estado de destino, já prevendo o percentual do álcool anidro que será misturado lá na distribuidora, quando esta adquire o álcool anidro da usina de álcool. Olha como é complexo. Então, a refinaria, quando vende a gasolina A para a distribuidora, essa gasolina A já está computado no cálculo deste imposto o percentual do álcool anidro que será adicionado pela distribuidora. Que, neste caso, a alíquota aplicável é a alíquota aplicável interna para a gasolina. A gasolina no estado de Goiás tem a alíquota de 28%, mais 2% de adicional destinado ao Fundo de Proteção Social do estado de Goiás, denominado Protege. Esse Protege só é possível, ou melhor, esse adicional só é possível ser adicionado sobre produtos e serviços supérfluos. Então, de acordo com o artigo 82, parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é necessário previamente que o Congresso Nacional tivesse editado uma lei complementar definindo quais são os produtos e serviços supérfluos. Essa lista, como já havia dito em outros vídeos, não existe. Razão pela qual esse adicional é até inconstitucional. Mas enfim, vamos deixar de lado essa questão por enquanto. Então, quando a refinaria retém o imposto para Goiás, ele aplica duas alíquotas, uma de 28% e uma de 2%, totalizando aí uma carga tributária, ou melhor, uma alíquota linear de 30%. Só que aí surge um outro grave problema, que é a fórmula de cálculo de cobrança desse tributo, que é uma fórmula de cálculo por dentro.
Ou seja, artificialmente o estado de destino determina que na retenção deste posto eu tenho que pegar o preço da refinaria com o PIS e o COFINS e a CID já previstas e dividir por 0,70, que seria o valor do combustível sem o imposto. Com isso, a base de cálculo do produto vai para, desse modo, com essa fórmula de cálculo, o ICMS, que sai de 30%, vai para 42,85% de carga, elevando substancialmente o preço. Então, você sai da refinaria com algo em torno de 3,20, 3,30 e chega na distribuidora por 5,40. Aí nós temos a margem de lucro da distribuidora e a margem de lucro do posto de gasolina. Aí você vê as contas, o valor da conta final desse preço. E um outro gravíssimo problema também que influencia, que é a estimativa de preço que seria comercializada no mercado varejista, que é definido pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Então não é pelo valor que será vendido, não é pelo valor que o consumidor final paga lá na bomba, no posto, quando ele coloca gasolina no seu carro. Não. É por um preço imaginário. Então o CONFAS reúne-se de 15 em 15 dias e define ali um PMPF, um preço médio ponderado ao consumidor final. É com base nesta pauta que a refinaria retém o imposto. E aí, na maioria das vezes, a refinaria vende este combustível por um valor, o posto de gasolina acaba vendendo esse combustível por um valor inferior àquele que foi previamente retido. E aí gera outras distorções sobre o preço dos combustíveis. Então, de fato, a atual sistemática de cobrança do ICMS e dos tributos federais sobre o combustível, especificamente do ICMS, é absurdamente estranha, para dizer no mínimo estranha, e outros adjetivos que é melhor nem pronunciar, porque é uma das maiores distorções no ICMS desde a Constituição de 88 e que causa esse impacto enorme na arrecadação. Então, na arrecadação, consequentemente no preço e no preço do consumidor, porque todo esse efeito psicológico acaba gerando esse aumento abrupto do preço do combustível. E aí o consumidor, de fato, é quem leva a pior nesse processo todo, porque todo o tributo, o ICMS é o imposto que incide sobre o consumo, né? Incide lá na ponta, incide lá no varejo, lá no posto de gasolina, quando você compra o combustível. E por não termos concorrentes, tanto na refinaria, não temos concorrentes no processo de extração do petróleo, do refino desse petróleo e até mesmo na distribuição, nós ficamos na mão aí desse monopólio, um monopólio constitucional. Daí as razões pelas quais os liberais, vamos dizer assim, eles são contra os monopólios, porque nos Estados Unidos não há monopólio e lá tem uma gasolina muito mais barata em dólar do que a gasolina consumida no Brasil. Se você for comprar gasolina no Paraguai, ela está lá 2,60, 2,70 o litro. E a mesma gasolina que sai produzida no Brasil é que vai para o Paraguai. Porque na saída da gasolina para fora não há imposto. E no Brasil nós temos a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Então é por essas razões que o preço da gasolina aumenta. Por isso que o preço da gasolina é alto. E esse fator de aumento abrupto ocorre porque o mercado oscila e às vezes se dá muita ênfase no aspecto político em torno disso, porque é natural os aumentos, como também a redução dos preços. Quando o preço reduz, infelizmente não se consegue enxergar isso lá na ponta. Por quê? Porque os agentes da cadeia circulatória já estão com estoques de combustíveis e eles então ganham quando o preço diminui e ganham quando o preço aumenta. Então esse é um círculo vicioso
no atual cenário, impossível de ser resolvido se não houver uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Bom, baseado essas são as razões pelas quais eu julguei ser relevante trazer isso à tona nesse curso. Espero ter sido claro e obrigado pela paciência, por estar vendo o nosso canal e compartilhando. Obrigado e até a próxima.